Bom, boa tarde para todo mundo. Meu nome é João Pedro, sou pesquisador do GEPAL. Apesar de meu nome estar Eliel embaixo, porque é o e-mail do Eliel que eu estou usando para estar aqui, mas meu nome é João Pedro. Enfim, eu pesquiso o GEPAL e estou aqui para coordenar o GT1. Eu vou coordenar ele hoje e amanhã. Daí, na quinta e na sexta vai ser o professor Danilo, lá de Santa Catarina, que vai coordenar. Bom, como já foi informado, vai ser mais ou menos 15 minutos de apresentação para cada um. Hoje não vai ter um apresentador, então, se por acaso passar um pouco, não tem problema nenhum, assim. Quem quiser usar slide, à vontade também. E no final daí... Então vamos fazer as apresentações em sequência, e no final a gente pode fazer um debate, levantar questões, etc. Tá? Então, quem vai apresentar hoje é o Eduardo Faustini, certo? O Pedro Kirst, isso, né? E Sim. o Ian, né? Também. Ian Carlos. É isso, né? Gente, então, acho que a gente pode começar na ordem que eu falei mesmo. Então, se quiser começar pelo Eduardo, a palavra é sua, Eduardo. Bom, pessoal, boa tarde. Me chamo Eduardo. Eu vou só compartilhar minha tela aqui com a apresentação que eu preparei. Bom, então, eu sou mestrando em Políticas Públicas no programa de pós-graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o trabalho que eu vou apresentar se intitula Como Teorizar o Estado, as contribuições de Marx, Lenin, Gramsci, Althusser e Poulanças para a construção de uma teoria marxista do Estado. Então, aqui eu preparei um sumário da apresentação com o objetivo, a metodologia, as seções do trabalho, as quais eu vou comentar brevemente, e, por fim, as referências. Então, o objetivo desse trabalho foi discutir a evolução da teoria marxista do Estado, explorando os elementos teóricos que o Marx, o Lenin, o Gramsci, o Althusser e o Poulanças utilizaram para explicar o seu funcionamento, né, o funcionamento do Estado no capitalismo. Para isso, foi utilizada uma metodologia de abordagem qualitativa e a análise das seguintes obras. O 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, do Marx, O Estado e a Revolução, do Lenin, Cadernos do Cárcere, o volume 3, do Gramsci, Sobre a Reprodução, do Althusser, O Estado, Poder e Socialismo, do Poulanças, e Poder Político e Classes Sociais, também do Poulanças. Então, para começar, é importante a gente ressaltar que o Marx ele não escreveu uma teoria política geral do capitalismo, né? Da mesma forma como ele fez com a economia. Então, ele tem a grande obra dele, né, O Capital, em que ele se dedica a estudar os fenômenos econômicos relacionados ao capitalismo e o funcionamento do capitalismo, né, uma economia política, mas não existe uma obra que sintetize as suas ideias a respeito de como funciona o Estado ou de como funciona a política no capitalismo, apesar de que isso era um tópico que interessava muito ao Marx e que ele abordou em diversas obras. Então, essas obras, primeiramente, a gente tem Crítica da Filosofia Política. Essas obras, elas foram adotando, conforme o Marx ele ia desenvolvendo, né, conforme ele ia escrevendo os textos dele, ele ia mudando um pouco a concepção que ele tinha sobre o Estado. E isso se reflete, então, nessas obras. Primeiramente, a gente tem Crítica da Filosofia Política de Hegel, que ele escreveu, que ele lançou em 1843, e ele estava, na verdade, fazendo uma crítica à visão do Hegel sobre o Estado ser essa entidade acima da sociedade que representa o interesse geral e que atua de forma completamente racional em prol do bem comum. E aí o Marx, nessa obra, ele ainda não vai entender o Estado como um aparelho de classe. Para ele, o Estado vai ser uma perversão burocrática. E aí porque ele estava pensando no Estado prussiano, então, que ainda não era um Estado nacional bem consolidado, né, a unificação. Então, ele estava questionando essa estrutura burocrática do Estado. A partir da ideologia alemã e do Manifesto Comunista, o Marx, com muita influência do Engels,
vai começar a ver o Estado, aí sim, como um aparelho de classe, um aparelho de dominação. Né? No Manifesto Comunista, ele fala, ele tem aquela famosa frase de que o Estado não seria, senão um comitê da burguesia para gerir os negócios da burguesia. Só que ainda nessas obras, o Estado, né, o Manifesto Comunista não é uma obra acadêmica como o Capital, ela é uma obra de propaganda política, então há um pouco não tem muito uma sistematização sobre o Estado, e na verdade o que o Marx está falando era mais uma estratégia de revolução do que efetivamente descrever os mecanismos e as causas do Estado. Isso vai ficar mais claro a partir do 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, que é um livro que o Marx lança em 1852, que é uma análise política sobre o que estava acontecendo na França nesse período, quando Luiz Bonaparte, que era sobrinho do Napoleão Bonaparte, ele deu um golpe na França, um golpe tanto contra as instituições democráticas burguesas, quanto também ao movimento proletário. E é curioso porque o Marx ele vai analisar nisso como a classe burguesa e as frações de classe burguesa, elas apoiaram esse golpe, mesmo que ele tenha expulsado a burguesia, por exemplo, do parlamento, ele fechou essas instituições, né, que seriam burguesas, democráticas, liberais, e o Marx vai dizer, bom, mesmo assim, mesmo a burguesia não estando diretamente no controle do Estado, o Estado continua cumprindo a sua função, que é a garantia das condições globais de reprodução capitalista. E aí essa vai ser a grande sacada do Marx, porque ele vai entender o Estado como ele vai desenvolver esse conceito de autonomia relativa, de que o Estado, ele não necessariamente não precisa ser ocupado por burgueses particulares que controlam os mecanismos do Estado para o seu interesse próprio. Ele vai dizer que não, né, que o Estado é justamente esse espaço relativamente autônomo que garante as condições globais de dominação e de exploração, e que, portanto, beneficia todos os donos do meio de produção. Bom, então essas foram as obras que o Marx discute o Estado, e elas vão ser retomadas pelo Lenin. O Lenin ele vai desenvolver a teoria dele, né, no início do século XX, sobre o imperialismo, e aí ela também vai ser uma teoria bastante na qual ele discute bastante os aspectos econômicos, mas no livro dele, O Estado e a Revolução, que é lançado no contexto da Revolução de Outubro, então da Revolução na Rússia, ele vai recuperar essas obras do Marx para tratar especificamente da questão política. E essa é uma obra que tem que ser entendida no contexto da Revolução, porque ela tinha menos objetivo de descrever o funcionamento do poder político do que promover uma estratégia para a Revolução. Então, o que ele estava fazendo era quase uma análise de conjuntura da época, no qual ele critica tanto os sociais-democratas, né, da Alemanha. Ele fala que esses sociais-democratas estavam defendendo a sua burguesia nacional, e aí eles tinham uma ideia ingênua e perigosa também, segundo Lenin, de um reformismo. E os anarquistas. Nessa obra, o Lenin ele vai falar sobre esse conceito da ditadura do proletariado, que ela é muito mal compreendido, porque a gente pensa, bom, ditadura, então é ruim, mas o Lenin estava falando que essa ditadura do proletariado ela seria uma etapa necessária para a construção de uma sociedade sem classes. Ou seja, seria um momento em que a maioria da população, então o proletariado, tomaria o aparelho de Estado e utilizaria esse aparelho de Estado para acabar com o próprio Estado. Né? Então ele fala dessa ideia de definhamento do Estado, porque justamente existia uma maioria nesse Estado, operando, né, nesse Estado, e, portanto, teria que existir um momento em que a minoria burguesa seria oprimida para finalmente existir uma sociedade sem classe. E o Lenin vai criticar os anarquistas, por exemplo, dizendo que eles entendiam de uma forma distorcida essa ideia sobre o definhamento do Estado, de que para ele o Estado tinha que simplesmente acabar, e o Lenin vai dizer que não, que na verdade a gente ainda precisava do Estado num momento para criar essa sociedade sem classes. Bom, em seguida eu trouxe alguns conceitos do Gramsci, e eu coloquei aqui a virada teórica do Gramsci, porque o Gramsci ele vai prestar bastante atenção na ideia de superestrutura. Então, o Marx ele tem essa divisão, né, entre a estrutura e a superestrutura, a estrutura econômica e a superestrutura, que seria aquilo que provém das relações materiais, das relações econômicas,
Então, a cultura, a política, e isso para ele, às vezes, claro que o Marx trata de uma forma dialética, mas o Gramsci ele vai enfatizar que a superestrutura e a política, a ideologia, não era simplesmente não era simplesmente um epifenômeno, né? Então, apesar de ela ser condicionada pelo desenvolvimento material da sociedade, o Gramsci vai dar uma materialidade para esses conceitos, né? De política e de ideologia. E ele vai estar muito interessado em discutir esses conceitos novamente pelo contexto no qual ele escreve os cadernos do cárcere. Então, realmente são cadernos do cárcere, porque é uma junção de textos que ele escreveu enquanto ele estava preso, né, em meados da década de 20, por causa do regime fascista italiano. E nesses cadernos, que muitas vezes eles causam bastante interpretações, eles são às vezes interpretações contraditórias. Inclusive tem autores que falam que esse trabalho ele estava numa etapa o Gramsci estava numa etapa de pesquisa e de elaboração, e que eles não estão totalmente sistematizados, esses cadernos. Então, ainda é difícil tirar alguns conceitos. Mas o Gramsci, ele estava interessado, assim, a gente pode dizer no geral, em saber como que o regime fascista tinha chegado ao poder, né? Que mecanismos de consenso social esse regime tinha conseguido manipular, articular, para conseguir o apoio da sociedade. E aí o Gramsci vai introduzir os conceitos de ideologia e hegemonia. A ideologia já tinha sido discutida pelo Marx no livro dele, A Ideologia Alemã, mas o Gramsci ele vai dar, então, como eu disse, uma materialidade para essa ideologia. Ele vai explorar esse conceito mais a fundo e mostrar como a ideologia e a hegemonia elas estão relacionadas com um conceito mais amplo de Estado, um conceito mais estendido, que não se refere simplesmente aos aparelhos de governo. Ou seja, o Gramsci vai distinguir entre esses dois conceitos, aparelhos privados de hegemonia e aparelhos de governo. Os aparelhos de governo seriam as instituições de governo, o executivo, o judiciário, o legislativo, e os aparelhos privados da hegemonia seriam os aparelhos para além dessas instituições fechadas, né? Então, os sindicatos, as escolas, as igrejas, as associações. Então, isso seriam os aparelhos privados de hegemonia que, segundo o Gramsci, funcionariam para garantir um consenso social, né? E garantir a reprodução de uma ideologia. Bom, essa virada teórica do Gramsci, ela vai ser bastante depois utilizada pelo Althusser. O Althusser ele vai escrever no período do pós-guerra e ele vai beber bastante da teoria do Gramsci, porque ele vai dizer que o Estado, né, dentro dessa ideia de aparelhos privados de hegemonia e aparelhos de Estado, aparelhos de governo, o Althusser ele vai dizer, o Estado não é só o aparelho de governo, né? Ele não é só um aparelho repressor, porque ele também tem os seus aparelhos ideológicos. E esses aparelhos ideológicos, eles não são controlados diretamente pelo Estado. E eles também não são unificados. Eles são descentralizados e eles são relativamente autônomos com relação ao Estado, porque eles dizem respeito à sociedade civil. O Althusser ele vai dizer que existe, né, a sociedade política e a sociedade civil. A sociedade política se refere às instituições de Estado, e a sociedade civil às instituições que não são necessariamente o Estado, mas fazem parte dele. E o Althusser, como ele estava escrevendo no período pós-guerra, no contexto ali das transformações que estavam ocorrendo na Europa, ele vai discutir as instituições que compunham esses aparelhos ideológicos e vai dar bastante atenção para a escola. Para ele, a escola ela garantia as condições de reprodução capitalista através da divisão do trabalho, ou da hierarquização das relações sociais, de dizer quem vai ter determinada posição, quem não vai, e quais são os valores dessa sociedade. Né? Então, o Althusser ele vai enfatizar que a ideologia ela representa não um sistema de relações reais que governa a existência dos indivíduos, mas sim a relação imaginária desses indivíduos com as relações reais. Bom, e por fim, para terminar, eu termino o artigo discutindo o Poulanças, as duas obras dele, nas quais ele assume também interpretações diferentes sobre o Estado. Então, ele é contemporâneo do Althusser,
Eles escreveram quase na mesma época. Então, nessa primeira obra, Poder Político e Classes Sociais, o Poulantzas vai dizer que o Estado ele é tomado como um aparato jurídico e legal, cuja função é unificar e dar coesão às classes dominantes, simultaneamente a desintegração e individualização das classes trabalhadoras. Aqui o Althusser o Poulantzas, desculpa, vai adotar uma posição bastante estruturalista quanto ao Estado, que depois vai ser alterada em Estado, Poder e Socialismo, onde ele vai adotar uma visão mais relacional do Estado. Então, para introduzir o que é essa visão relacional do Estado, o Poulantzas vai começar criticando a visão, tanto a visão marxista de Estado coisa, né, então que vê o Estado como essa entidade mecânica, que seriam só as instituições repressivas e as instituições próprias do governo, quanto a visão weberiana de Estado sujeito, né? Então essa visão weberiana de que o Estado ele garante, ele é um ator racional acima da sociedade, fora da sociedade, que garante o interesse comum, que atua no sentido do interesse comum. Então ele vai criticar essas duas ideias para introduzir o conceito de Estado de Estado relacional. Para o Poulantzas, a gente tem que entender o conceito de Estado da mesma forma que a gente entende o conceito de capital, que é uma forma, ou seja, que é a partir da relação de força entre as classes e as frações de classes. E nesse sentido, o Estado ele representaria uma constante tensão entre essas classes, ou seja, o Estado ele cristaliza essa disputa entre as classes, e por isso, para o Poulantzas, ele seria uma arena de disputa, e isso explicaria também as transformações pelas quais o Estado passa, né, de crise, e também as diferentes organizações políticas que os Estados têm, porque nem os Estados capitalistas não são todos iguais. Então, o Poulantzas ele tenta trazer uma contribuição nesse sentido. Bom, o meu trabalho buscou, de certa forma, trazer esses conceitos e articular esses conceitos, e de forma nenhuma terminar, né, com a discussão, porque é uma discussão bastante ampla, que tem muitas visões também contraditórias e às vezes complementares, às vezes contraditórias. Então, eu quis, na verdade, só trazer alguns conceitos para realmente abrir para um debate e em torno da teoria política marxista. Então, era isso. Aqui tem as minhas referências. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Agora, pode ser o Pedro? Pode ser, Pedro? Pedro Kirst? Pode sim. Perfeito. Bom, eu estudei no meu mestrado na PUC São Paulo. Estudei o tema tem muitas convergências aí com o que o Eduardo acabou de mostrar para a gente. Então, acho que foi bem oportuna a colocação da apresentação dele aí, porque vários conceitos aí eu utilizei também na minha pesquisa, incluindo esses que ele falou do Poulantzas aí no final. Usei bastante alguns conceitos aí que ele trouxe, né? Meu tema do mestrado foi sobre o Congresso brasileiro, né? A legislatura 2015-2019. Mas aí, claro, né, dentro de uma dissertação a gente tem uma parte mais teórica, foi o que eu procurei trazer aqui. Não fiz uma apresentação tão elegante quanto a do Eduardo, mas eu acho que dou conta aqui de mostrar ainda mais agora que apareceram aí vários conceitos que eu utilizo aqui no meu também. Então, acho que vai dar jogo aí para a gente debater depois. Bom, intitulei esse artigo aí, né, que foi enviado para o GT, como limites à representação política nas democracias liberais, né? Eu acho que, pegando ali a parte da ementa, né, que a gente procurava ver, né, quais que eram os alcances e as limitações das teorias, né? Acho que essa questão do Estado, né, como o Eduardo colocou aí, não foi feita pelo Marx, mas sim, né, derivações depois sobre a obra do Marx que trouxeram uma teorização sobre o Estado, né? E acho que o Poulantzas aí
ele abrange bem, né, ele traz um apanhado aí bem minucioso, na verdade, né, bem esquemático, sobre o conceito de Estado, né? Então, bom, o que eu procurei analisar foram as limitações desse sistema representativo nas democracias liberais, né? Ou seja, dentro do nosso parlamento, no que a gente conhece aí como república, né? Democracia liberal, isso que vem desde lá da Revolução Francesa, passando, né, pela Primavera dos Povos, né? E por toda a conceituação liberal, né, que vem Bentham, né, Mill, Schumpeter, até chegar mais ou menos aí no século XX, né, que é quando se estabelece e se firma, né. Bom, semelhante ao que foi discutido também pelo colega, aqui no meu trabalho, baseado nas escritas do Poulantzas, né, o parlamento ele aparece, né, como um aparelho de Estado que responde às necessidades, né, aos interesses da classe dominante, né? Claro, se ele faz parte de um Estado e o Estado é burguês, né, faz sentido que ele atenda aos desígnios dessa classe social, né? Então, tem a ver com essa questão da participação ou não, né, das camadas populares ou da própria burguesia no interior desse aparelho de Estado, né? Como o colega comentou, não necessariamente a burguesia precisa estar, né, presente nesse aparelho, porque ele possui uma autonomia relativa. Essa autonomia relativa permite que, pelo próprio funcionamento dele, ele funcione, né, de maneira a contemplar os interesses da classe dominante, né? Bom, e além disso, né, além dessa estrutura jurídica política do qual faz parte o parlamento, né, do qual faz parte esse aparelho, a gente nunca pode descuidar também da determinante ideológica, que é tratada principalmente pelo Althusser, né, de onde o Poulantzas pega também vários conceitos, e também da econômica, né, da econômica sem cair no economicismo, né, que é a grande cilada aí, né, que às vezes acaba confundindo, né. Então, sem descurar do ponto de vista econômico, né, da determinante econômica, entender qual relação, né, porque é justamente essa junção, né, entre as estruturas que faz, né, a coisa funcionar. Se você analisa ela separadamente, ou apenas a estrutura jurídica política, ou apenas a estrutura econômica, você não tem a visão, né, da concretude do fenômeno. Aí eu peguei aqui para falar resumidamente sobre a estrutura jurídica política, né? O que interessa saber, né? Aqui, rapidinho, para a gente falar sobre o parlamento em si, né? Peguei um trecho do Márcio Bilardino Naves, né? Que faz a leitura do Pachucanes, e ele traz aqui um trechinho que eu coloquei aqui. Só no modo de produção capitalista que os indivíduos adquirem o Estatuto Universal de Sujeitos, né? Então, esse é um dos efeitos aí, né, uma das variáveis que o Estado burguês traz, né? E que é engraçado a gente perceber, porque dentro do Estado burguês, do ordenamento jurídico, né, do direito burguês, os indivíduos são todos, né, teoricamente, eles são sujeitos, né? Sujeitos. Da mesma forma, né, que a gente tem empresas, né? Tem CPF, CNPJ, enfim. Os indivíduos são sujeitos e esses sujeitos têm aí as suas liberdades democráticas, né? O direito de se candidatar, o direito à livre expressão, né? Como se a nossa sociedade se limitasse a isso, né? Simplesmente a igualdade formal, né? Ela não traz uma igualdade de fato, né? E isso se encaixa também no conceito marxista aí da circulação das mercadorias, né? A questão da circulação das mercadorias, que passa a ser a circulação das vontades políticas, né? Elas viram como se fossem mercadorias, elas circulam nesse ambiente, né? Nessa esfera aí que seria
o jogo político, né? E faz com que esses indivíduos, né, se percebam aí como sujeito, estejam colocados como sujeito, né? A Ellen Wood também fala sobre isso, né? Ela fala que a posição socioeconômica não determina o direito à cidadania, ou seja, se você é da classe dominante, da classe burguesa, ou se você é da classe trabalhadora, teoricamente, né, no ordenamento jurídico burguês, você está igual, né? Porém, a igualdade civil, né, não modifica a desigualdade de classe, né? Que fundamentalmente, em última instância, se você for puxar, é a desigualdade econômica que vem, né, da extração da mais-valia do trabalho, né? E aí entra a componente econômica. Então, por isso que é importante, né, sempre ter essas coisas aí. E entra ainda a questão ideológica, né, que eu não trato tanto no meu trabalho, mas ela aparece presente ali. Bom, aqui eu já falei, né, das democracias liberais, isso forma toda a base, né, das democracias liberais, desde lá do começo do século XIX até agora, né, começo do século XXI, e por aí vai, né, a circulação das vontades políticas, do indivíduo como a unidade básica e essa visão processual, né, ou seja, você vai trocando ali os arranjos, né. Bom, isso se torna ainda mais dominante, né, se você for pegar a partir do declínio da União Soviética, né? Apesar de que, né, a União Soviética passou aí por vários períodos, né, com suas diferenças, né? A partir ali dos anos 80, né, a ascensão ali do neoliberalismo também nos anos 70, a gente acaba meio que perdendo o parâmetro, né? Perdendo a força, né, que no sistema internacional ali meio que combatia, né, entre aspas, essa visão liberal, né, essa visão da democracia liberal, que foi perdendo força ao longo do tempo, mas termina por declinar, né, aí no final dos anos 80, 90, e mesmo dentro da academia a gente percebe que alguns autores que eram mais à esquerda, né, acabam aderindo também a essa esquerda mais liberal, né? Eles não chegam a ir para a direita, alguns vão mais para a direita, né? Mas a tendência é eles irem para o lado mais liberal, né? Ou seja, deixar de lado a determinante econômica, né? Às vezes a ideológica também, e ficar focando só na forma, né? No processual. Então, como é que a gente vê a democracia, né? Como que a gente faz para que esse sistema, né, dentro do sistema capitalista, ele seja mais democrático, né? O que a gente vai fazer, então, para tornar esse sistema essencialmente, que não é democrático, né, pela própria base, né, pela estrutura, né, econômica, como que a gente faz para melhorar ele, né? Então, alguns autores aí vão supor assim, né, que para a gente ter uma representação democrática de fato, né, dentro das casas legislativas, dentro do parlamento, né, ou do próprio executivo mesmo, mas falando aqui do legislativo, que seria o ideal, né? Então, que a gente tivesse a mesma proporção, né, esse princípio substitutivista, né? Então, se nós temos 51% de mulheres no nosso extrato social aqui do Brasil, né? Então, qual que é a lógica, né? A gente vai destinar, então, 51% das cadeiras para as mulheres, né? Ou se a gente tem 50 e tantos por cento também de negros, né? Os negros têm que ocupar esse espaço no parlamento. E há um pensamento que, se você olha à primeira vista, assim, ele parece justo, né? Ele parece ok. Você fala, então, né, vamos colocar as mulheres, e aí, imediatamente, né, as mulheres vão ter mais direitos, elas vão ser mais escutadas, enfim. E isso é interessante, né? Porque se você pega lá no Pulantzas, deixa eu... meu slide aqui é uma folha. Não é tão elegante quanto do colega, mas cumpre a função, né? Se você pega aqui o Pulantzas, né? Ele fala, anotei aqui, inverte-se a causa e o efeito, né? Então ele coloca assim, a participação dos membros da classe dominante no interior de um aparelho de Estado não é a causa, e sim o efeito, né? A simples participação, né? A participação não altera a ordem das coisas, pois pode
ser consequência das relações sociais existentes. Então, é aí que está uma jogada, né, uma sacada muito boa, né, do Poulantzas nesse ponto, que é o seguinte: você colocar, né, colocar ali forçosamente ou artificialmente essas pessoas, né, representantes no parlamento, que teoricamente, né, pelo seu lugar de fala, né, que nem dizem hoje em dia, né, mulheres, né? Então, se ela é mulher, obviamente ela vai defender o direito das mulheres, né? Não é assim que funciona, porque isso depende, né, das relações sociais existentes na sociedade, né? Não é automático você colocar, né, representante X, né? De repente um representante indígena, mas ele não, né, não necessariamente ele vai atender aos direitos, né, às demandas dos indígenas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do substituivismo, né? Ou seja, de você colocar tipo Big Brother, assim, né? Você coloca X pessoas, né, negras para ter uma representatividade, né? Que é o que tem sido muito utilizado hoje em dia, né? Representatividade, ocupar espaços, etc., né? Mas isso, a representatividade, ela é representação de fato? Ou ela é só formal, né? Ou ela é só na forma e não no conteúdo, né? Então, acho que isso que é interessante da gente notar. E, como a gente tinha colocado aqui no início, o colega já tinha falado também, o parlamento, por ser um aparelho do Estado burguês, tendo burgueses lá, tendo operários lá, tendo mulheres, tendo homens, né? Tendo negros, tendo brancos, tendo indígenas, ele vai servir a classe dominante, né? E aí você pode, né, descrever a classe dominante como você quiser, né? Homem, branco, né? Alto poder aquisitivo, né? Para não falar burguesia, porque senão o pessoal se assusta, né? Da burguesia, homens brancos, e não necessariamente eles precisam estar, né, nesse aparelho, porque ele é um aparelho feito para conservar os interesses da classe dominante, da mesma forma que o martelo, né, ele é feito para martelar. Se for varrer a calçada com martelo, né, não vai dar muito certo. Então, da mesma forma, o parlamento, por mais que ele seja ocupado por pessoas, né, pode ser com as melhores das intenções, né, operários, né, mulheres, negros, ele não funciona, né, ele não vai funcionar, ele não vai ser funcional para os interesses dessas camadas, né, dessas categorias sociais, enfim, como a gente preferir chamar aí no caso, né? Bom, então, o que a gente faz, né? Esse eu acho que aparece aí como um desafio, ou como um limite, né? Então, existe essa discussão, pelo menos eu vejo isso, né, na discussão da militância, na discussão dos partidos de esquerda, dos movimentos de esquerda. Então, o que a gente faz, né? A gente boicota, né? Tem o pessoal do boicote, né? Que diz que não, que você está indo lá, né, votar, participar desse sistema, você está, ao fim e ao cabo, você está legitimando ele, né? Que tem aí um fundo de verdade, né? Você acaba legitimando, você acaba participando dele, acaba legitimando. Bom, e tem o outro pessoal, né, que cai também para um outro lado, né? Que é assim, a gente vai participar, a gente vai ganhar e vai derrubar os caras por dentro, né? Algo assim. Então, eu acho que essas duas, né, vertentes que existem aí, que pelo menos eu observo, né, que aparecem aí como uma discussão bastante até atual, né, na esquerda, de a gente participa e legitima, ou a gente não participa, desculpa, a gente participa e legitima, ou a gente não participa, né, boicota e tenta vencer esse negócio, né, no campo das relações sociais, né, que seria, de certa forma, seria o ideal, né, que as relações sociais se modificassem e por isso a gente tivesse, né, uma igualdade maior, né, uma representatividade maior, mas a partir de uma base, né, de uma base sólida, real, né, material, presente nas relações sociais. Então, alguns autores, alguns autores, né, o Engels aqui no caso,
fala lá na introdução da luta de classe na França, 1840 a 1850, né, que esse período eleitoral, né, poderia gerar um grande contingente de eleitores que funcionaria como uma força de choque contra a reação, né? Então ele imaginava que o crescimento pela via institucional do Partido Comunista ele poderia, né, fortalecer os interesses, né, da classe trabalhadora e ser uma espécie de colchão ali, né, contra a reação. Então, existe essa teoria aí, né, da disputa crítica, né, a disputa crítica pelos aparelhos. Eu acho que se encaixa também, se encaixa no que o colega falou ali no final, né? Então, os aparelhos, segundo Poulantzas, eles são arenas de disputa, né? Eles estão em disputa. Tá? Então, da mesma forma, o parlamento também está em disputa, né? Claro que é uma disputa desigual. A gente tem, de um lado, né, pessoal que tem dinheiro, tem concessões de televisão, rádio, jornal, né? E tem financiamento de empresas privadas, legais ou ilegais, né? Todas essas coisas que a gente conhece, mas existe um espaço para disputa, né? E essa disputa ela pode servir como uma espécie de movimento aí, de um momento no qual a gente consiga, né, de repente, ter um grau de politização maior, e a politização não da política institucional, né, a politização no sentido do entendimento dessas relações. É claro que não é de uma hora para outra, né, não é numa eleição para outra, que nem também tem alguns setores da esquerda que falam, não, agora a gente vai ganhar essa eleição aqui e vai virar o jogo para a gente, né? Eu acho que é uma coisa muito maior, mas sem nunca perder de vista que esse aparelho é um aparelho burguês, um aparelho próprio do Estado burguês, assim como existem vários outros na nossa sociedade, e que ele precisa, em última instância, ele não serve para os desígnios da classe trabalhadora, precisaria existir um outro aparelho, né, democrático, de fato, que substituísse esse aparelho. Então, ele precisaria ser trocado em última instância, ou, né, como alguns autores colocam aí, destruído e substituído por outros, né? Então, que eu procurei trazer nesse artigo aí, né, uma visão, assim, até que bastante resumida, né, sobre toda essa disputa aí, na questão da representação e da representatividade, né? Eu acho que o ponto aí mais relevante é entender, né, que a representatividade por si, como é colocada, né, por muitos autores até, né, e isso aparece ideologizado também, né, enfim, afeta ideologicamente as pessoas, tanto os acadêmicos quanto a população em geral, né, ela precisa ser vista, né, de uma maneira crítica. A quais interesses que essas pessoas servem, né? Quais matérias elas aprovam, né? De repente, vem lá um deputado de periferia, mas que aprova, né, uma coisa que vai afetar negativamente, principalmente os trabalhadores, né? A gente vê isso direto. Então, ficar sempre com o olho aberto e entender que o parlamento ele pode ser uma arena de disputa, né? Ele é um aparelho aí que está aberto para disputa, mas também não é o final, o fim último, né, da tomada de poder, né? Não vai tomar o poder, não vai modificar a sociedade substancialmente de dentro do aparelho para fora, né? Você tem que modificar as relações sociais e, a partir disso, né, elas afetam aí os aparelhos e conseguiríamos, né, ter algum sucesso nessa empreitada aí que parece tão complicada, né? É isso. Muito obrigado, Pedro, pela apresentação. Agora é o Ian. Ian Carlos. Oi, tudo bom? Dá para me ouvir? Dá sim. Eu vou apresentar o slide aqui, mas antes de tudo eu queria chamar a atenção para o fato de que a minha cidade está chovendo, então pode ser que a minha internet oscile e eu fique em um determinado momento sem imagem.
Mas vamos confiar que nada vai acontecer, tá bom? Um minutinho. Vou compartilhar via tela inteira e vocês me informem se vai aparecer. Dá para ver, né? Dá para ver, sim. Certo, um minutinho. Dá para ver o slide? Dá sim. Dá sim. Ok. Bom, primeiramente saudar os companheiros que me antecederam, dizer que foram ótimas reflexões e, embora eu não trate especificamente do Estado no meu trabalho, o Estado é um tema que o perpassa transversalmente. Também gostaria de agradecer a oportunidade, de saudar a todos que estão presentes aqui na sala, que a gente possa fazer um excelente debate nesse evento tão importante. Meu nome é Ian, eu sou estudante de graduação na Universidade Federal do Mato Grosso. Vou estar apresentando o trabalho Capitalismo, Fundo Público e Regulação, ou Delà de Marx. Qual que é a ideia desse artigo? Esse artigo ele tem como objetivo fazer um diálogo crítico com as formulações do sociólogo Francisco de Oliveira a respeito do tema do fundo público. E, nesse sentido, a gente busca capturar alguns elementos que nos sirvam de análise e compreensão do fundo público no tempo presente, em dois trabalhos do Chico de Oliveira, né, que é o clássico Surgimento do Antivalor, do finalzinho dos anos 80, e o A Economia Política da Social-Democracia, de 1993. No artigo, a gente optou por referenciá-los separadamente, porque a gente acredita não, são dois trabalhos que estão publicados originalmente em periódicos distintos, mas nós utilizamos a coletânea Os Direitos do Antivalor, publicada pela editora Vozes, em 1998, onde estão presentes esses dois trabalhos do Francisco de Oliveira. O que acontece? Segundo o Francisco de Oliveira, o fundo público ele adquiriu lugar estrutural insubstituível no trânsito ali à ordem monopólica do capitalismo, né? E ele vai nos chamar a atenção para o fato de que isso decorre de um novo padrão de financiamento público, que é o termo que ele utiliza ao invés de intervenção estatal, decorrente das políticas de matriz keynesiana adotado no segundo pós-guerra, né? Nesse sentido, diz ele que o fundo público, nas suas diversas formas, passou a ser o pressuposto tanto do financiamento da acumulação de capital, de um lado, e de outro, do financiamento da reprodução da força de trabalho. Nesse sentido, é que o fundo público pode ser compreendido enquanto um elemento ex ante, né, as condições de reprodução de cada capital em particular, e das condições de vida, né, associada à reprodução da força de trabalho, no lugar de seu caráter ex post, que era típico do capitalismo ali concorrencial, embora essa distinção de capitalismo concorrencial e capitalismo monopolista seja um recurso meramente analítico, dado que a gente tem que compreender a realidade enquanto movimento, e aí eu acho que esse elemento está presente no pensamento do Francisco de Oliveira. Após fazer essa consideração, o Francisco ele vai argumentar que as limitações do keynesianismo diante da internacionalização produtiva, né, e da desterritorialização do capital, o valor, né, a lei do valor, o estado-providência decorrente dessa matriz keynesiana implodiu enquanto pressuposto da reprodução ampliada do capital. Esse é um elemento que foi bastante criticado nos anos 90, né, a tese do Chico de Oliveira, até hoje guarda muitas polêmicas, mas basicamente, de forma muito reduzida, ele está chamando atenção para uma contradição própria do fundo público, né, que estrutura ali uma espécie de esfera pública, de modo que, dentro dessa esfera pública, onde vão acontecer processos de lutas de classe, agora não mais no chão de fábrica, precisamente, per si reduzido ao chão de fábrica, em que tanto o capital
quanto à reprodução da força de trabalho, recorrem a outros recursos, que são esses recursos capitalizados pelo Estado e que formam esse fundo público. Ele diz que esse fundo público atua como antivalor justamente nesse sentido, né, e, por um lado, também atua como anticapital na medida em que parcelas deles, ao retornar para a classe trabalhadora nesse processo de socialização da reprodução da força de trabalho, eles produzem antimercadorias que tenderiam a desmercantilizar a força de trabalho, isso segundo o Francisco de Oliveira. Essa esfera pública, então, ela está ligada a um fenômeno que ele intitula publicização das relações sociais, ou publicização do processo de luta de classes, né? Ou seja, a inserção da luta de classes numa esfera pública, agora não mais uma esfera pública hegemonizada pela burguesia, mas uma esfera pública onde parte-se do pressuposto de que você tem regras, né, dado o processo de luta de classes e desenvolvimento de forças produtivas, pactuadas e consentidas, né? O que acontece? Essa publicização da luta de classes, né, que o fundo público subvenciona e regula a partir da sua introdução nessa esfera pública, ele guarda uma compreensão que, a meu modo de ver, e aí a gente tentou fazer esse diálogo no nosso trabalho, é equivocada, né? Mas isso decorre da experiência que o próprio Francisco de Oliveira teve quando ele experienciou, na oportunidade do seu estágio pós-doutoral na França, o saldo, né, político, teórico, enfim, que foi alcançado pela luta de classes nos países do norte da Europa. E aqui no Brasil nós estávamos num contexto de efervescência política tão grande que vamos conseguir, inclusive, inscrever na Constituição Federal de 88 um sistema de seguridade social que outrora nós não tínhamos. Então, lá como se fosse uma nostalgia, vamos dizer assim, daquilo que a gente não viveu, quando o Chico de Oliveira escreve esses dois trabalhos, né? E aí eu acho importante também que o nosso esforço foi de situá-los historicamente no nosso artigo, porque se você lê um e você lê o outro, você percebe algumas diferenças em termos de que as constatações que ele vai fazer no primeiro, no surgimento do antivalor, vai se desdobrar e terá consequências teóricas e práticas no segundo, que é a economia política da social-democracia. Bom, então esse fundo público regula a organização da esfera pública, né, e, por conseguinte, da democracia representativa, onde, sob a égide monopolista, é negada à burguesia a propriedade exclusiva sobre o domínio do Estado. A alavanca deste fenômeno é a mudança orquestrada justamente pelo fundo público, que, ao penetrar essa esfera pública, estrutura uma espécie de uma nova política ancorada em regras pressupostas. Entretanto, como o próprio Chico coloca no seu trabalho, a regulação exercida pelo fundo público dentro dessa esfera pública, ela não é compreendida tal como nos trabalhos do regulacionismo francês, né, que é também uma importante escola de pensamento econômico, né, a Escola Francesa da Regulação, do Michel Agliettat e do Robert Boyer, porque, segundo Chico de Oliveira, os regulacionistas não trabalharam com mudanças no movimento do valor, que é justamente aquilo que ele está se atentando ao falar que o valor ele foi implodido e passa-se a ter um mix de antivalor e valor dentro de uma mesma unidade que está ali dentro do fundo público. É um pensamento bastante sofisticado, mas que, ao nosso modo de ver, a escola de regulação francesa, ainda que seus desdobramentos posteriores ao trabalho do Michel Agliettat tenham se afastado, de certa forma, a meu modo de ver também, dos trabalhos no âmbito da tradição marxista, ainda assim nós acreditamos que o trabalho do Michel Agliettat tem uma atualidade, inclusive, para pensar o fundo público, e nós não acreditamos que exista essa espécie de rigidez no trato dos regulacionistas, pelo menos nas suas primeiras formulações ali do Agliettat nos anos 70,
no que diz respeito à lei do valor. Pelo contrário, a gente acredita que a regulação francesa tem aí algumas contribuições para pensar, inclusive, o movimento do capital, quando a gente analisa um regime de acumulação financeirizado, né, como eles intitulam. O principal desdobramento do nosso ponto de vista, que nós ressaltamos nesse artigo, está ligado ao fato de que o Chico de Oliveira, na Economia Política Social da Social-Democracia, advertiu para uma espécie de modo social-democrata de produção que, ele diz muito claramente, superou a ordem capitalista, né? Universalizou-se. Embora o conceito, né, a categoria modo de produção, nesse texto do Chico de Oliveira, não tem o mesmo sentido que Marx utiliza. Pelo contrário, ele vai dizer, inclusive em uma entrevista, e nós analisamos isso numa nota de rodapé, que essa não era a intenção dele. Entretanto, diz ele que esse modo social-democrata de produção universalizou-se, guardando e mantendo diferenças, assim como o próprio sistema capitalista tinha suas diferenças, e aqui são as palavras dele. Ele é mais forte, mais pleno, ali onde a social-democracia desenvolveu-se como forma histórica concreta, com seus partidos de classe operária, seu estado de bem-estar, ora universalista, ora corporativista, ora estatal. Ele é mais fraco ali onde não vicejaram partido social-democrata, como no caso dos Estados Unidos, Japão, entre os desenvolvidos. Ele é menos forte ainda em países periféricos, como Brasil, Índia, para dar alguns exemplos, e ele é apenas um simulacro na grande maioria dos países periféricos da África, em alguns da Ásia, em uns poucos da América Latina, mas é um simulacro social-democrata. Do nosso ponto de vista, o Francisco de Oliveira ele fica preso a uma visão habermasiana do pacto social como pré-condição de um welfare state que teria sua base no Estado, e isso a gente utiliza conforme o trabalho do Giuseppe Coco, de modo que ele não se ateve corretamente ao fato de que a ordem monopólica, que é responsável, sim, pela edificação do fundo público, não escamoteia os pilares do modo de produção capitalista, né? Isto é, a exploração da força de trabalho, sem o qual o sócio-metabolismo do capital, tal como o Méseros nos provoca, não pode persistir. Então, desse ponto de vista, o Oliveira não leva em consideração que a luta de classes expressa justamente a qualidade inconciliável dos interesses destas, de modo que as requisições social-democratas, que ele vai destrinchar, só se apresentam como possibilidades concretas na medida em que nada ferem a sociedade burguesa. Então, essa foi a nossa conclusão a partir dessa introdução ao pensamento do Chico de Oliveira nesses dois trabalhos. É isso. Muito obrigado, Ian. Gente, agora quem quiser fazer perguntas, intervenções, o espaço está aberto, tá? Pode falar aí, você levantou a mão. Eu acabei de fazer a minha intervenção, mas vou aproveitar para fazer uma provocação aos meus colegas, né? Como eu afirmei no início da minha fala, o meu trabalho não trata especificamente do Estado, né? Embora seja um tema que está ali transversalmente, eu queria que os companheiros pudessem explorar um pouco mais, agora a nível de conjuntura, né? Claro que a conjuntura está combinada a elementos estruturais, com o tema do Estado, né? Me parece ser um tema que vem emergindo novamente na cena contemporânea, justamente para entendermos esse processo, né, que significa o acerramento da luta de classes e a imersão do bolsonarismo, né, do neofascismo, do ultraneoliberalismo, enfim, são termos que têm sido utilizados por alguns pesquisadores. Eu digo isso porque eu acho interessante a gente fazer essas análises de conjuntura, né, que tem a ver também com o meu tema, razão pela qual, inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso se intitula Estado e Fundo Público, apesar de que eu não
trate do Estado tão bem como os companheiros trataram, né, que já tem uma experiência maior na academia. Então, eu queria que eles pudessem falar um pouco como eles observam o Estado na cena contemporânea, né, dentro desse contexto atual, e também se a gente pode fazer aqui um diálogo a respeito de se tratar o bolsonarismo enquanto um Estado bonapartista. Me parece que o Eduardo levanta alguns elementos teóricos importantes para a gente compreender esse fenômeno. Eduardo e depois o José levantaram a mão. Agora tu falando, e parabéns pela tua apresentação, ela estava muito boa. Isso, e agora quando tu fez comentários sobre o Brasil e como a gente vê o Estado no Brasil, às vezes enquanto eu estava escrevendo esse trabalho, eu faço parte de um grupo de pesquisa que é o Sebrafrica, e aí, que é o Centro Brasileiro de Estudos Africanos, e na verdade a minha pesquisa de mestrado, ela está voltada para o continente africano e para a descolonização e para a construção do Estado-nação na África. Então, enquanto eu escrevia, né, enquanto eu lia as obras do Marx, do Lenin, do Poulanças, do Althusser, eu sinto que eu sentia uma dificuldade assim em encaixar alguns conceitos para o Estado na periferia, que também é um Estado capitalista, mas é um Estado capitalista periférico. E aí eu acho que existem algumas distinções assim de como entender o Estado na periferia. Eu li recentemente um livro do Lossurdo, do Dominique Lossurdo, e ele fala sobre o marxismo ocidental. E ele vai criticar alguns autores que, justamente ali no período do pós-guerra, eles estavam colocando, por exemplo, as revoluções nacionalistas que estavam ocorrendo no Terceiro Mundo, e até mesmo as revoluções marxistas-leninistas que estavam acontecendo no Terceiro Mundo, como simplesmente que aquilo não era o socialismo real, que aquilo era um desdobramento, que era um movimento autoritário, ou que os movimentos na África eram simplesmente movimentos nacionalistas, mas eles iam implantar um governo capitalista. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado, assim, eu acho, às vezes, a falar sobre o Estado, de simplesmente entender, né, o Estado como esse aparelho capitalista, de dominação da burguesia, porque apesar de ele ter esse componente, na periferia, por exemplo, na África, o Estado é muito importante. E agora eu vou, talvez, deixa eu explicar, assim, porque apesar de ele ter, né, esse componente de dominação, de classe, ele garante claro que ele garante privilégios, ele garante dominação, mas o Estado na periferia, ele certamente na África, há um interesse, né, das potências centrais em diminuir o Estado, em fazer o Estado virar nada. E na verdade, mesmo, e me parece que o Estado ele é um ator importante, né, na periferia para organizar as relações de produção, para até mesmo desenvolver as classes, porque esses estados eles surgiram, não foi a partir do desenvolvimento de uma classe igual na Europa, por exemplo, de uma classe dominante que construiu, né, os estados nacionais. Primeiro veio o Estado e depois veio, quer dizer, foi colocar um Estado em cima de uma sociedade que era organizada em modos pré-capitalistas. Então, acho que abre bastante questões, assim, quando a gente começa a pensar o Estado, começar a aplicar esses conceitos marxistas para o Estado na periferia, né, e para os diferentes tipos de Estado. Então, eu não tenho nenhuma resposta e eu só queria fazer mais uma pergunta mesmo. Na sequência, acho que José Cleide tinha levantado a mão, né? E depois o Leomar Rippel também tá. E depois eu me inscrevo também para fazer o comentário. Boa tarde, pessoal. Muito bons trabalhos, né? Fiquei muito feliz assim pelos temas apresentados. São temas, né, que afligem todos nós, principalmente quem é de organização política, né, e movimento popular, como questões a serem enfrentadas, né? E em relação ao conteúdo, né, ao menos do que foi exposto, está muito rico, né, de detalhes
e de comparações epistemológicas acerca do Estado. Acho que tem algumas coisas que eu queria trazer assim que são relacionadas aos 3 trabalhos, né? Assim, a primeira é de que em relação à primeira apresentação tem uma questão que importa muito, né? Que é as três fases do pensamento, do pensamento da teoria política do Estado, que eu acho que há em Marx, né? Eu acho que não, acho que a leitura de que uma teoria política não estivesse contida nas obras de Marx, eu acho que, que não é bem precisa, né? E aí me faço entender, principalmente com que o Althusser escreve na introdução, tanto do primeiro volume como do segundo, como ler o Capital, né? Ele coloca que a tarefa de ler o Capital é uma tarefa filosófica, né? Que ela tem que ter a capacidade de articular um todo complexo das áreas de conhecimento, principalmente pelo formato em que o Marx escreve, né? Que ele chama de conceito ou teoria em estado prático. Então, é preciso ter uma leitura muito atenta para a perspectiva do que ele escreve sobre o econômico em entender o que significa os Estados-nações numa fase de capitalismo concorrencial, né? Que é o que ele conseguiu abarcar, principalmente olhando para a França, Itália, Inglaterra e os Estados coloniais e as colônias na América Latina, né? Então, eu acho que, dito isso, acho que tem 3 fases que são importantes, assim, que está expressa de alguma forma em Althusser, no Gramsci, no Nicolas Poulança e tal. Que é a primeira, né, entender que não se anulam, né, essas 3 fases do pensamento marxiano de Estado. A primeira é relacionada ao comitê dos interesses, né, particulares da burguesia, um comitê despótico da burguesia, que é possível, né, é possível. O segundo é de que um Estado ele seria um Estado de interesses gerais, e aí ele escreve isso, né, no calor do momento, no livro As Lutas de Classe, na França, que é um Estado de interesses gerais da burguesia, ou seja, há contradições com os interesses da burguesia, só que não muito, né? Existe enfim, uma espécie de modus operandi, né? Que ela não deixa pontas soltas acerca dos interesses dessa burguesia. E, por fim, quando ele vai analisar o bonapartismo, ele entende que, e aí entende-se o bonapartismo, né, como estado de exceção, fruto de uma crise política ocasionada por um equilíbrio da luta de classe, das classes trabalhadoras e da burguesia francesa. Então, ele entende que o Estado seria esse condensamento, né, das contradições de uma formação social capitalista, que esse, inclusive, é o principal elemento que tanto o Lênin quanto o Nicolas Poulança entende por Estado, né? Então, nesse sentido, acho que é muito importante perceber algumas questões, né? A primeira é de que Marx, né? Eu acho que Marx infere sim uma teoria de Estado, só que ele escreve não de forma esquemática, né? Pela estrutura literária que ele tem. A segunda é de que esse último entendimento sobre o Estado, né, de condensamento das forças sociais, das classes sociais na formação social, se ergue uma superestrutura jurídica em qualquer momento particular da história dessa formação social, presente no Nicolas Poulança, é muito importante, né? Porque qual é a grande questão? Alguns polissanianos, não sei como é que posso dizer, altusserianos, acham que, inclusive o Boito, né? O companheiro Boito, muito valoroso, um dos caras que eu mais tenho referência no Brasil, colocam que o Estado ele seria um Estado monolítico, né? E esse Estado monolítico ele não teria, dentro de uma situação do modo de produção capitalista, não se deflagraria uma situação de crise de poderes ou de sustentação dessa crise de poder
dada ao contexto da luta de classes, né? Então, o que seria, no máximo, seria uma reforma nos marcos burgueses de reprodução do modo de produção, e não uma crise de poder sustentada e levada ao fim e ao cabo pelos conflitos reais de classes, né, massivos de classe, etc. e tal, da ascensão da luta de massas em uma determinada formação nacional. E justamente para dizer que esse aparelho de Estado não se modificaria, né, sendo que não é verdade, assim. Essa compreensão monolítica, inclusive o Gramsci já criticava bastante nos cadernos de Cáceres, né, que ele fala desse Estado monolítico e do maximalismo, que era presente, inclusive, no Partido Comunista Italiano, na figura do Amadeu Burdiga, né, que achava que, por exemplo, o fascismo era só uma mudança de pessoal, né, quando o Mussolini toma o poder, e que isso se sustentou, inclusive, por um bom tempo dentro do Partido Comunista Italiano. Então, eu acho que é muito importante o tema do Estado, porque reflete, inclusive, da nossa estratégia, né? De como, assim, nossa estratégia, eu falo da esquerda, né? De como pensar a disputa de Estado, que eu acho que não é a legitimação do Estado burguês participar de eleições, por exemplo, né? É mais uma combinação de lutas da classe trabalhadora em entender como superar o modo de produção capitalista, né? Então, veja, por exemplo, o exemplo da Venezuela e da Bolívia, né? O que acontece se a gente disser que o que acontece na Venezuela é uma legitimação do Estado burguês, do modo de produção burguês, eu acho que a gente não está entendendo o que acontece na Venezuela, né? É uma crise de poder enorme que se acontece lá, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Para não me estender muito, eu só queria trazer mais duas coisas, assim. Eu queria muito falar sobre a questão da lei do antivalor e do valor, né? Que eu acho que é massa, assim. Eu gosto muito do Chico de Oliveira. Mas eu queria só me atentar à pergunta, assim, né? Se o Estado bolsonarista seria um Estado bonapartista, né? Eu acho que eu diria que não, né? Porque, assim, o que seria o bonapartismo, né? Em sua essência clássica, assim? É um Estado que se sobrepõe às classes sociais. Ele não tem uma autonomia relativa, ele tem uma autonomia progressiva enquanto Estado, ou seja, ele se sobrepõe em certo período prolongado acima dos estados, das classes sociais, e esse Estado pactua interesses econômicos no seio desse Estado. Então, por exemplo, o bonapartismo ele dialogou com a burguesia francesa para continuar o regime de acumulação de capitais, principalmente pautado pelo capital financeiro, naquela época, com Luiz Bonaparte, mas dialogava com os camponeses parcelares para, enfim, liberar crédito para esses camponeses, fazer reforma agrária ampla para os filhos desses camponeses parcelares, e dialogava, por exemplo, com o movimento operário parisiense, construindo oficinas de trabalho que eram para empregar e regular a relação capital-trabalho nesse período. É o que a gente não vê no bolsonarismo. Uma outra questão, por exemplo, presente no bonapartismo, é de que no bonapartismo não se tem um partido que leva de uma forma democrática burguesa para um estado de exceção, né? No bolsonarismo tem, e não é o PSL, pasme, é o partido militar, né? E tomo isso emprestado da formulação original que a Ana Penido, que é da Unesp, está trazendo aí sobre a compreensão de um partido militar, né? E esse partido militar leva a cabo um estado de exceção do tipo fascista. E, por fim, esse estado bonapartista, esse estado de exceção bonapartista, ele, por essa e no bolsonarismo não existe isso, né? Então, essas características, que são características próprias do fascismo histórico, é uma característica de neofascismo de fato, né? Que é o último estágio de tentar uma resolução do imperialismo da burguesia no mundo, para fazer uma fase de transição de um capitalismo para outro, né? Que é o que o Máximo Postman defende. Nós estamos numa nova fase do capitalismo, né? De uma transição capitalista, que não é mais o do capitalismo neoliberal pós-fordista, né? Já é um capitalismo reprimarizador no mundo. Então, acho que é isso.
Desculpa aí pelo tempo. Leomar Rippel agora, que tinha levantado a mão. Ok, boa tarde, tudo bem? Queria, primeiramente, parabenizar aos apresentadores, né? Apenas, talvez, fazer um comentário, né? Em relação ao questionamento sobre o Bolsonaro, né? O bolsonarismo e tal. E também amanhã teria a oportunidade de abordar um pouco mais no meu texto essas questões, mas eu acredito que nós, para pensar o capitalismo e a forma específica de capitalismo nos estados dependentes, nós temos que compreender quais são as especificidades desse capitalismo, né? Quais são as particularidades dele, porque o capitalismo ele se universaliza, né? Porém, ele se universaliza se particularizando em cada concretude histórica, social específica, né? E o Marx, quando escreveu sobre o Capital, ele estava analisando uma realidade histórica concreta que era a Inglaterra. Então, não significa que o Marx, eu diria assim, eu diria assim que o Marx é extremamente importante, mas ele não é suficiente para compreender o capitalismo latino-americano. Nós temos que desdobrar categorias específicas, né, abstrair mais. E eu tenho a impressão que o André Gunder Frank, Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, Agustin Cueva, Teotônio dos Santos, analisaram, acredito, Orlando Caputo, analisaram essas questões específicas e me parece que o Jaime Osório deu uma contribuição substancial para compreender as particularidades do Estado latino-americano. Então aqui, a nossa burguesia me parece que tem um projeto específico de país, não é? Ela tem projeto, mas o projeto dela é um projeto não de nação com as burguesias europeias. Aqui o projeto da nossa burguesia é uma burguesia associada e dependente que transfere uma imensa massa de valor para o centro do capitalismo para manter a dependência. Então o nosso capitalismo é um capitalismo e o nosso desenvolvimento é o próprio subdesenvolvimento e o subdesenvolvimento nosso é o próprio desenvolvimento nosso. Então, não significa que nós estamos numa etapa, inclusive alguém apresentou Chico de Oliveira, que tem uma belíssima obra pequena, né, um livro pequeno, que é a Crítica à Razão Dualista, do Chico de Oliveira. A gente não está nessa relação que a gente vai atingir patamares como os países centrais. Não, o nosso capitalismo ele cumpre uma funcionalidade na totalidade do capitalismo. Ele é desigual, porém ele é combinado com a totalidade. E esse capitalismo que leva um monte, 80% da população, né, na pobreza e na miséria, tem que ser um estado máximo. Alguém falou de estado mínimo. Não, aqui tem que ser o estado máximo, do ponto de vista repressor. Então, aqui, o sistema de justiça criminal e os órgãos de atuação do Estado, de coerção do Estado, atuam com uma violência tremenda. Então, um Estado subsoberano, do ponto de vista econômico, ele é um Estado de contra-insurgência permanente. Né? Então, me parece que o texto do Rui Mauro Marini, que é o Estado de Contra-Insurgência, escrito no México, no final da década de 70, pode contribuir em grande medida. Porque aqui os militares, como o José, que me antecedeu, comentou, aqui os militares das Forças Armadas cumprem uma função específica. As Forças Armadas brasileiras, elas são Forças Armadas dependentes dos países centrais do capitalismo do ponto de vista científico e tecnológico, porque um país dependente do ponto de vista científico e tecnológico gera por resultado a dependência do equipamento de defesa nacional. E a dependência dos equipamentos de defesa nacional não gera autonomia das Forças Armadas do ponto de vista de uma estratégia de defesa externa. Por isso que as Forças Armadas na América Latina e no Brasil em específico se voltam muito mais para o interno, o inimigo interno, que é justamente para manter essa forma específica de capitalismo dependente. Então, as nossas Forças Armadas, as nossas burguesias, elas têm projeto de país, elas ganham muito com esse sistema, elas ganham vendendo a pátria, rapinando a pátria, explorando e matando o povo, né? Não é o projeto que eu quero e que eu defendo. Por isso que aqui eu não acredito numa burguesia que tem um projeto que leva em consideração o conjunto do povo e de bem-estar do povo brasileiro. Aqui é só Revolução Popular Socialista e acabou a história, não há outra possibilidade, não há outro caminho. Se as burguesias fizeram as suas revoluções no centro do capitalismo, aqui não tem essa etapa, aqui a gente tem que queimar a etapa, a meu juízo, que tem que ser da classe trabalhadora, né?
Então era apenas isso, mas amanhã eu posso talvez me estender um pouco mais na minha apresentação. Eu queria parabenizar a todos e aos organizadores do evento, que é muito importante essa discussão aí. Então, era isso. Obrigado. Obrigado, Leomar. Eu vou fazer também 2 comentários bem rápidos ainda. Sobre essa discussão do que é o Estado dependente, né? Eu acho que o Leomar lembrou bem o Jaime Osório, né? E o Jaime Osório tem um ponto que eu acho interessante, que aquela frase que a gente ouve e tira sarro, né? Conservador no costumes e liberal na economia, que a gente fala que é uma inconsistência, mas essa inconsistência é a síntese do que é a nossa burguesia e do que é o nosso Estado dependente. É justamente isso. Repressão para o povo e abre a economia para manter a dependência, enfim. Ainda para pensar Estado dependente, eu acho o Armando Boito, ele inclusive polemizou contra a TMD um tempo atrás, aí, numa intervenção dele, deu umas trocas de polêmicas por textos em redes sociais. Ele tem uma contribuição que eu acho interessante, que é pensar o Estado dependente como a presença do imperialismo no nosso bloco no poder aqui, né? O bloco no poder, assim como aquela unidade contraditória entre as classes e frações dominantes aqui, e o imperialismo presente aqui dentro, diferente do que seria, por exemplo, um bloco no poder no Estado do centro do capitalismo, no Estado americano, etc. E só mais um rápido comentário, dialogar com o que o Eduardo falou no começo, assim, que ele falou que, enfim, estava além do Losurdo e falando da importância do Estado numa revolução socialista ou num socialismo na periferia do capitalismo. Ontem, na palestra de ontem, eu não sei se você chegou a ver, Eduardo, o Cláudio Katz foi perguntado o que ele acha do conceito de capitalismo de Estado, e ele falou que é um conceito que ele não usa, porque ele usa o conceito de formação social, assim, porque para dar conta de situações, justamente das situações mais específicas que a gente, quando muitas vezes tem uma revolução socialista na periferia do capitalismo, que muitas vezes tem um partido comunista do poder que se vê forçado a desenvolver o capitalismo, porque se tratava de Estado dependente e tal. Me parece que é um pouco a pegada do Losurdo também, nesse livro que você falou, mas na obra dele no geral, assim, né? Ele defende a tese de que uma vez que se faz a Revolução Socialista, a grande tarefa é desenvolver as forças produtivas, né? Eu acho que é uma tese interessante, acho que ele pega um pouco demais nesse ponto. Acho que pode desenvolver as forças produtivas ao mesmo tempo que você avança a revolução, né? Mas enfim, acho que esse conceito de formação social me parece interessante para pensar isso. Acho que é isso. Gente, alguém quer fazer mais algum comentário? Ou continuar de algum jeito? Pode falar direto, não precisa nem levantar a mão se quiser. Se não tem nenhum comentário, então acho que eu vou parar a gravação. Agradecer de novo pelas apresentações, todas muito boas, as 3. Muito obrigado ao Ian, ao Pedro e ao Eduardo. Amanhã vai ser o mesmo link, tá? Então, às 3 horas, de novo, pelo mesmo link de hoje. E convidar todos a lembrar que às 7h30 a gente tem as nossas mesas, né? A gente continua com as mesas. E é isso, gente. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo e até amanhã, então. Amanhã, às 3 horas, pelo mesmo link. Queria agradecer também a organização, aí esqueci de falar no começo da minha fala, mas muito bom o evento aí, os seminários, GTs, show de bola.
Obrigado, gente. Até mais.